A guerra está mudando de lado, e as notícias que chegam da frente de batalha são explosivas. Enquanto soldados russos prometem uma campanha militar, o destino não é Kiev, que é Moscou. A Europa se movimenta, líderes recuam, e a economia de Putin desmorona. Fico abandonou o cargo, Orbán ameaça sair da UE, e até a indústria de armas russa está em colapso. O que está acontecendo com a saúde do presidente americano? E agora, a OTAN vai testar suas armas mais avançadas diretamente nos soldados de Putin. 1 milhão de vidas a menos em 5 anos? Mais um sucesso do gestor que prometeu grandeza. As informações mais quentes, os detalhes que ninguém mais mostra, só aqui, no Nesta. Acompanhe tudo o que está transformando a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia e o mundo, com análise rápida, clara e sem filtros. O que você precisa saber hoje, antes de todos. A União Europeia acertou mais um golpe contra o Kremlin. O 18º pacote de sanções, o mais duro da história, foi aprovado. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, anunciou medidas que vão estrangular ainda mais a máquina de guerra de Putin. Desta vez, o alvo é o coração financeiro e logístico da Rússia. 105 navios da frota fantasma foram bloqueados, junto com sua infraestrutura de apoio, enquanto os bancos russos terão seu acesso a financiamentos cortado. E não para por aí, o preço do petróleo russo foi limitado a menos de $48 por barril, 15% abaixo da média dos últimos 3 meses. As restrições também atingem transações com bancos chineses que ajudam Moscou a burlar as sanções, além de uma refinaria indiana controlada pela Rosneft. Outros 22 bancos russos serão expulsos do sistema SWIFT, e a lista de pessoas sancionadas cresce, com congelamento de ativos e proibição de vistos. O ministro das Relações Exteriores da França não poupou palavras, são sanções sem precedentes. Junto aos Estados Unidos, a Europa está determinada a forçar Putin a um cessar-fogo. Mas a aprovação não foi imediata. Malta e Eslováquia tentaram barrar o pacote, até que o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, admitiu a derrota. Resistir mais só prejudicaria nossos interesses. Enquanto isso, a Estônia já trabalha no 19º pacote de sanções. E os Estados Unidos deixam claro, não haverá concessões ao Kremlin. Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado, revelou os bastidores da estratégia de Trump para a Ucrânia. O presidente está agindo com firmeza para alcançar a paz, mas sem ceder às pressões. Ele é transparente em suas avaliações e paciente, mas não vai abandonar os compromissos com a OTAN. A mensagem é clara: a Ucrânia receberá todo o apoio necessário para se defender. Enquanto isso, a economia russa afunda. Cortes de salários, demissões em massa e atrasos nos pagamentos já atingem até o setor de defesa, o sagrado da máquina de guerra de Putin. Em Shakhty, a fábrica de Dnipropetrovsk, a única da cidade ligada à indústria bélica, reduziu equipes, cortou salários, eliminou bônus e até acabou com o transporte corporativo. Os trabalhadores não vão embora porque não têm para onde ir. E não é caso isolado. A Kvan, maior fabricante de televisores do país, deve 61 milhões de rublos em salários atrasados há 6 meses. Na Turquia, a Rosatom, gigante nuclear russa, também não paga seus funcionários há 2 meses. Bloggers pró-Kremlin, como Maxim Kalashnikov, já falam abertamente em revolta militar. Uma onda está por vir no fronte, como no fim da Primeira Guerra Mundial. Será que Putin vai repetir o destino do czar Nicolau II? Orbán, o aliado de Putin na Europa, radicaliza. Em entrevista a um dos últimos veículos independentes da Hungria, o premier ameaçou levar o país para fora da União Europeia. Se a UE não valer mais a pena, vou consultar os húngaros. Ele critica Bruxelas por imigração, ideologia de gênero em apoio à Ucrânia, defendendo um modelo patriótico sem adesão de Kiev, sem impostos comuns, sem dívidas compartilhadas, só cultura cristã, ruas seguras e nações orgulhosas. Mas depois de anos sob seu governo, a Hungria é hoje o país mais pobre da UE, segundo o Eurostat, e um dos mais censurados por violar liberdades básicas. Será que os húngaros estão preparados para voltar às filas de vistos e fronteiras fechadas? E de que serve Orbán para Moscou se ele sair da UE? E o que está acontecendo com Biden? Depois de tanto criticar a saúde do rival, agora é a vez de Trump e aliados questionarem o estado do presidente. Imagens mostram inchaço nas pernas e um hematoma no braço, forçando a Casa Branca a se pronunciar. Caroline Leavitt, porta-voz, explicou:
exames completos, incluindo ultrassom nas veias das pernas, detectaram apenas insuficiência venosa crônica, comum em pessoas acima de 70 anos. Nenhum sinal de trombose, problemas cardíacos ou renais. Tudo dentro da normalidade, garantiu. Mas a dúvida persiste: será que ele aguenta até o fim do mandato? Agora, a OTAN tem um laboratório a céu aberto, a Ucrânia. Empresas de defesa de países membros vão testar suas armas mais modernas diretamente no fronte, contra tropas e tanques russos. A iniciativa Teste na Ucrânia, coordenada pela plataforma Brave 1, oferece algo único: avaliar tecnologias de combate em condições reais, com feedback imediato dos soldados. As empresas podem enviar equipamentos, treinar forças ucranianas online e receber relatórios detalhados sobre desempenho em batalha. Isso nos dá uma vantagem estratégica, explica um porta-voz. Sabemos o que funciona, e o que não funciona, contra o exército de Putin. Criada em 2023, a Brave 1 já se consolidou como peça-chave na guerra tecnológica. A história está sendo escrita agora. De um lado, um ditador com as costas na parede, uma economia em frangalhos e um exército à beira da revolta. Do outro, uma aliança ocidental que não recua, testando armas, apertando sanções e preparando o próximo golpe. E no meio disso tudo, líderes como Orbán jogando com fogo, um presidente americano sob suspeita e uma Ucrânia que se tornou o campo de provas do futuro da guerra. O que vem por aí? A queda de Putin como a do último czar? Uma revolução nos quartéis? Ou a Europa vai se fragmentar antes que a Rússia desabe? As respostas estão aqui, agora. Não perca nenhum detalhe. A Ucrânia não é apenas um campo de batalha, é o laboratório mais perigoso e inovador do mundo. Uma plataforma-chave onde a integração de tecnologias de defesa está reescrevendo as regras da guerra moderna. E a lista de prioridades é clara: defesa aérea de nova geração, interceptadores de drones com precisão cirúrgica, sistemas de inteligência artificial capazes de antecipar ataques e soluções inovadoras contra as bombas planadoras que arrasam cidades. Cada avanço testado em solo ucraniano não é apenas uma resposta à agressão russa, é um aviso ao mundo: quem dominar essas tecnologias, dominará os conflitos do futuro. Mas será que Moscou está preparada para essa corrida? Enquanto o Kremlin ainda depende de táticas do século XX, ondas humanas de soldados mal equipados e mísseis caros demais para o resultado que oferecem, Kiev e seus aliados ocidentais aceleram rumo a uma guerra mais inteligente, mais letal e mais imprevisível. O que acontece quando drones autônomos decidem o destino de uma batalha? Quando algoritmos preveem movimentos inimigos antes mesmo que os generais russos assinem as ordens? A Rússia tem resposta para isso? Ou está condenada a repetir os mesmos erros, enquanto o Ocidente aperfeiçoa as armas que vão definir quem vence amanhã? Enquanto isso, a 1.200 quilômetros de distância, outro ditador celebra ou deveria celebrar 31 anos no poder. Alexandre Lukashenko, o último sobrevivente da era soviética na Europa, jurou mais uma vez a servir ao povo bielorrusso em uma cerimônia que mais parece um sarcasmo histórico. Porque os números não mentem. Nos últimos 5 anos, a Bielorrússia perdeu centenas de milhares de cidadãos. Não por uma guerra, não por uma praga, por um regime. Dados obtidos pela NASA NIVA, mesmo com a censura feroz do governo, revelam uma verdade brutal: o transporte público despencou 14%, um colapso que corresponde ao desaparecimento de 1,2 milhão de pessoas. E se cruzarmos os números de passageiros quilômetro? Outros 400 mil sumiram do mapa. Em 1994, quando Lukashenko assumiu, a Bielorrússia tinha 10 milhões de habitantes. Em 2019, eram 9,3 milhões. Hoje, menos de 9. Talvez menos de 8. Para onde foram? Alguns fugiram da repressão. Outros, da economia asfixiada. Muitos simplesmente deixaram de existir nos registros, como se o regime os tivesse apagado junto com as estatísticas que escondem. E enquanto a gerente forte se gaba de ordem e limpeza, as ruas esvaziam, as famílias se despedaçam e um país inteiro some em silêncio. Isso é desenvolvimento? Ou é o preço de 3 décadas de um homem que confundiu poder com propriedade? Enquanto a Europa debate sanções e a Ucrânia inova sob fogo, a Bielorrússia se torna um experimento macabro. Quanto tempo um país aguenta antes de virar um museu de si mesmo? E falando em absurdos, o primeiro campeonato de golfe no Polo Norte. Sim, você leu certo.
19 jogadores, de vários países, disputando títulos onde o gelo deveria ser a única preocupação. Enquanto o mundo arde, há quem ainda acha que o futuro se decide em greens artificiais sobre o Ártico. O que vem depois? Uma corrida de Fórmula 1 na Antártida? Um torneio de xadrez em Chernobyl? A realidade, como sempre, é muito mais cruel do que a sátira. E é por isso que você não pode se dar ao luxo de ignorá-la. Comente. Compartilhe. Reaja. Porque quando a história está sendo escrita à nossa frente, silêncio é cumplicidade. Até a próxima. E que as notícias que chegarem até você sejam menos absurdas do que a nossa realidade.